Já teve o pensamento de que é difícil criar conteúdo para sua cliente? Sim, eu já passei por isso e hoje eu trouxe um vídeo específico, todo detalhado, para mostrar para você o conteúdo que você deve informar a sua cliente, vai fazer com que ela comente, compartilhe, interaja nas suas redes sociais, sendo uma cliente fiel e atuante na rede social também. Bianca Rovigatti, esse é o nosso canal Leste Rica e aqui ensinamos mulheres a faturar mais de $1.000 por semana apenas fazendo extensão de cílios. Sabe um conteúdo que é muito importante você falar com a sua cliente a todo momento? Manutenção. Olha aqui, gente, ela tem que saber que tem que fazer manutenção. Ali na cabine, você tem que explicar para ela que os nossos cílios crescem, todo o passo a passo. Eu sempre falo isso para as alunas e acredite, é essencial. O cliente deitou na maca, você vai falar para ela. O cílios natural, ele cresce. Você sabia disso? E provavelmente, na maioria das vezes, quem nunca colocou extensão de cílios não sabe. E aí você vai detalhar para ela o que acontece e isso durante a aplicação dos cílios. Tranquilamente você vai explicar para ela: cliente, os seus cílios, eles nascem, crescem e morrem. Informe de maneira fácil, com palavras fáceis, para que ela entenda. Você até pode falar da fase anágena, catágena e telógena rapidamente, para ela entender que você também sabe os termos técnicos, mas o que ela precisa saber mesmo, que os cílios dela crescem e vão ali se desprender, vão crescer e necessitam da manutenção corretamente no prazo específico. Uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês é o tempo de manutenção. Quem vai definir a manutenção é você. Assim, o ideal é pedir para a cliente voltar em 15 dias, para que você analise em 15 dias como é o crescimento daquela cliente. Porque às vezes ela toma hormônios, às vezes ela tem um crescimento acelerado, e isso vai fazer com que os cílios disparem a crescer. E aí no vídeo ela também vai entender como esses cílios crescem. E por isso, essa é uma dica muito importante de você fazer esse vídeo didático para ela e até mesmo se você quiser enviar para ela no seu WhatsApp, na sua rede social, para que ela entenda de fato como funciona esse crescimento. Porque você vai explicar enquanto você está fazendo ali, mas muitas vezes ela esquece, não dá muita atenção, então você reafirma com um vídeo didático, que é o que eu vou te mostrar agora. Nesse vídeo, você vai fazer o passo a passo do que acontece no cílios natural dela. Então, para ela, você vai falar: cliente, seus cílios nascem, tem um período ali, os cílios vai ficar ali estável, e é por isso que seus cílios ficam bonito aí por 3 semanas, e aí depois eles começam a crescer. Se você passa essa manutenção, ele pode causar um peso, e isso vai começar a te incomodar. Se a cliente já fez extensão, provavelmente ela vai lembrar que se ela não removeu e deixou sair sozinho, ela sentiu uma dorzinha nos cílios. E ela vai falar: o cílio me prejudicou. E não, foi o crescimento, que estava muito na ponta e fez um pezinho. Então, o ideal é você explicar ali de forma rápida e fácil para ela, mas o vídeo com certeza vai fechar com chave de ouro e ela não vai deixar de ser sua cliente, porque ela vai entender que você é uma profissional completa. Vou fazer na esponja para vocês. Eu vou colocar os cílios e aí eu vou exemplificar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e aí lá na pontinha o porquê que ela tem que fazer a manutenção. Vou fazer o passo a passo com vocês e depois mostrar o resultado final do vídeo. E você aí vai copiar esse vídeo para colocar na sua rede social, porque assim a sua cliente vai entender que você domina do assunto. Uma forma super didática dela entender de fato como funciona a extensão de cílios e entender a importância dela fazer a manutenção na data correta, não deixar passar muito tempo e se atentar aos cuidados. Muito importante que você converse com a sua cliente, fale da manutenção e faça vídeos. A cliente não tem o dever de saber e na maioria das vezes ela não sabe. Então explique tudo que você puder e sempre volte a falar do mesmo assunto. Não é cansativo, porque às vezes a sua cliente não viu na segunda que você postou, mas na outra semana ela vê. Então sempre conteúdos recorrentes desse mesmo assunto, de manutenção. Outro detalhe que eu já havia comentado é que você define a manutenção. E o ideal, então, é que você peça para ela vir em 15 dias para você analisar.
Se tiver muito cheio, tiver com os cílios bem quase que na raiz, que o crescimento foi bem mínimo, você sabe que ela pode aguardar 3 semaninhas e vir na manutenção de 20, 21 dias. Porém, se ela em 15 dias teve uma perca muito grande de cílios, ou então esses cílios está muito longe da raiz, você sabe que ela 15 dias é o máximo que ela pode ficar entre uma manutenção e outra. E o ideal é, claro, você fazer uma segunda tentativa. Analisar se houve algum ponto, se foi a cola ou algo que aconteceu no seu ambiente, ou então o cuidado com ela por ser primeira vez, se ela tomou os devidos cuidados, se ela higienizou corretamente, se ela cuidou. Primeiro, eu sempre faço assim, 15 dias e vamos analisar como ficou. Por quê? Porque às vezes, se for uma cliente que tem aquele pelo acelerado de crescimento, se você falar para ela com 3 semanas, na cabeça dela, ela vai imaginar que os seus cílios não teve durabilidade. Porque se você mandou ela voltar em 3 semanas e sobrou 2 fios, algo errado aconteceu ali e provavelmente ela vai te culpar por falta de conhecimento. Então, manda vir 15 dias e depois você vai desenrolar o resto, tá bom? Se você tá gostando do nosso vídeo, você curte, compartilha com alguma amiga alérgica. Você pode pegar uma dessas esponjinhas que tem o formato de olho, ou então pode ser aquelas de maquiagem, aquelas redondinhas, não tem problema. Pega uma esponjinha de demonstração e no vídeo você pode fazer uma chamada, por exemplo, assim. Sabia que manter a manutenção no tempo correto é essencial? Então fica nesse vídeo que eu vou demonstrar para você como que é o crescimento dos seus cílios. E aí, você começa a fazer a demonstração que eu vou te mostrar agora. Luvinha, né, meu amor? Porque não vou colocar máscara agora, porque eu não tô em cima do cliente. Mas a luvinha também é pra não ter nenhuma colinha nem nada na minha unha. Bora lá, vou usar o anelzinho só pra explicação, tá? Que eu acho mais fácil. E aí, você pode gravar você fazendo isso, tá? Chega com o celularzinho aqui de cima e grava você fazendo esse procedimento. Isso é muito legal pra sua cliente, tá? Ó, lembra de limpar o biquinho da cola? Biquinho limpo pra você fechar, tá bom? Diquinha. Bora lá. Pertinho pra vocês verem como que eu vou fazer essa acoplagem, tá bom? O cílios natural vai simular essa primeira colocação que eu vou fazer, ok? Depois você acelera o vídeo. Vou fazer em cílios diferentes pra vocês conseguirem enxergar a acoplagem, ok? Você pode explicar, você pode narrar, você pode falar. O que eu faria? Explicaria. Vamos imaginar que essa daqui, esse de baixo é o seu cílios natural. E essa daqui é a sua raiz. Então, dando um espacinho da sua raiz, a gente coloca a extensão. Esse é o dia 1, quando você sai daqui do meu estúdio. E aí, passados alguns dias, 1 semana, 2 semanas, os seus cílios vão crescendo. 3 semanas, 4 semanas. E olha só, gente, os cílios, ele vai para baixo. E esses cílios aqui de 4 semanas pode estar fazendo um grande peso nos cílios, porque toda a sobrecarga vai vir aqui para o começo. Então, ele vai, consequentemente, empurrar os cílios natural para baixo, podendo causar uma queda. Então, é muito importante que você faça a manutenção no tempo correto, onde a gente tem um peso mínimo e a gente só vai remover esses cílios e colar um novo. Você pode chegar bem de pertinho e narrar o vídeo. Fiz essa demonstração aqui para vocês e vamos imaginar que esse aqui é seu cílios natural. E aí, a gente dá um espacinho e cola os cílios artificial. Esse primeiro cílios é como você sai daqui do estúdio. Esse segundo é passado alguns dias.
2 semanas, 3 semanas. Então, nesses 3 fiozinhos aqui, a gente já vê um crescimento. Então, vamos observar, sempre vai colocar um cílios natural. Então, temos aqui o dia 1, que é onde você sai do estúdio, dando o espacinho da raiz aqui para os seus cílios continuar saudável e crescendo. E aí, passado uma semaninha, 2 semaninhas, ele vai ter crescido um pouquinho, 3 semanas ele já vai estar quase na metade, e aí 4 semanas em diante, ele tende a fazer um peso excessivo aqui na ponta. Mais da metade do fio, ele vai começar a pesar, e isso pode causar um incômodo, e não tem nada a ver com a cola ou algo de errado que a profissional fez, e sim com o peso que ele está sofrendo aqui por tempo de manutenção. Você precisaria remover esse e colocar um aqui, ó, pertinho. Então, cliente, você precisa fazer a manutenção no tempo correto. Assim, você evita uma queda de cílios, você evita dores e incômodos e ainda assim vai ficar linda com os cílios bem alinhados. Porque isso daqui causa um desalinhamento no seu fio, fazendo com que o fio maior, mais projetado, e não vai ficar harmônico e nem bonito. Então, cliente, ó, esse é o ciclo de crescimento. Sim, seus cílios crescem. Volta o vídeo para você. Um recado para sua cliente. Viu só como seus cílios, ele tem um crescimento, chamam anágena, catágena, telógena. Os seus cílios, ele vai crescer ao longo dos dias. É muito importante que você venha na sua manutenção. Assim, manteremos seus cílios alinhados, aquele acabamento limpo e também saudável, sem nenhum incômodo, sem nenhuma dorzinha, nada te incomodando. Porque você viu que os seus cílios, ele vai crescer. 15 dias, 21 dias, depende do seu crescimento natural. E claro que eu vou te orientar, mas isso daqui é para você saber que a manutenção é tão importante quanto a primeira colocação. E aí, você vai conferir agora o resultado desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui, se inscreve no nosso canal. Isso contribui muito pra gente saber que a gente está no caminho certo. E esse foi uma ideia de um vídeo para você fazer explicação para sua cliente. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aqui. Sabia que manter a manutenção no tempo correto é essencial? Então fica nesse vídeo que eu vou demonstrar para você como que é o crescimento dos seus cílios. Vou imaginar que esse de baixo é o seu cílios natural. E essa daqui é a sua raiz. Então, dando um espacinho da sua raiz, a gente coloca a extensão. Primeiro cílios é como você sai daqui do estúdio. Esse segundo é passado alguns dias, 2 semanas, 3 semanas. Então, nesses 3 fiozinhos aqui, a gente já vê um crescimento. O dia 1, que é onde você sai do estúdio, dando o espacinho da raiz aqui para os seus cílios continuar saudável e crescendo. E aí, passado uma semaninha, 2 semaninhas, ele vai ter crescido um pouquinho, 3 semanas ele já vai estar quase na metade, e aí 4 semanas em diante, ele tende a fazer um peso excessivo aqui na ponta. Mais da metade do fio, ele vai começar a pesar, e isso pode causar um incômodo. E não tem nada a ver com a cola ou algo de errado que a profissional fez. E sim, os cílios, ele vai crescer ao longo dos dias. É muito importante que você venha na sua manutenção. Assim, manteremos seus cílios alinhados, aquele acabamento limpo e também saudável, sem nenhum incômodo, sem nenhuma dorzinha. Você viu que os seus cílios, ele vai crescer. 15 dias, 21 dias, depende do seu crescimento natural. E claro que eu vou te orientar, mas isso daqui é para você saber que a manutenção é tão importante quanto a primeira colocação. E me diz, sabia disso no seu cílios natural? Ele cresce e você precisa fazer a manutenção para remover esses cílios antigos e grande e colocar um próximo da sua raiz, mantendo assim os fios saudáveis e bonitos por muito mais tempo.